Abel Unsira, espera kata kimi hotu dia gdet. Bahira kena befu assistir canal ne ho Nino Ferreira. E a vídeo ida hoje ita se bahare hamutu konaba pronome. Pronome hanesan classe de palavra ida nebe maka iha responsável atu troca substantivo ou narang. Nia ia função atu evita ita repete filafali narang ka substantivo ne. Substantivo ou narang iha video liuba ida ne how explica ona kona ba ida ne. Se mahakar ka tu compreende kona ba substantivo ou narang ne imi bele visita video ida ne. Pronome iha tipo oi. Iha pronome pessoais, iha pronome possessivos, iha pronome demonstrativos, iha pronome interrogativos, iha pronome relativos, nomos, pronome indefinidos. Mas bem, iha vídeo né, você explica ulu konaba pronome pessoais no pronome possessivos. Que tá lua assistir na fato em vídeo turmai, porque iha vídeo turmai você explica continua tan konaba tipo sircelu konaba pronome ninian. Como tipo de pronome ne barak TPS, então how explica ulu konaba pronome pessoais no pronome possessivos. Mas bem, assiste na fato em vídeo turmai, porque é vídeo turmai how se continua explica na fato em tipo sircelu pronome ninian. Ita hahu ulu ko pronome pessoais. E a pronome pessoais ne ita faheba parte rua. Pronome pessoais caso reto ho pronome pessoais oblíqua. Iha gramática balung nebe maka faheba parte tolu. Iha mos konaba pronome de tratamento. Mas be ida pronome de tratamento ne nia la iha relação ho reto ho oblíqua, então se confunde-me. Então ita husik de pronome de tratamento ne ita video tirmai how se colher konaba ida ne, ok? Então mai ita bahare uluk konaba o pronome pessoais caso reto e oblíquo. Então antes atahu how hakara katu haturuluk baimi konaba ni diferença ne enebe. Então ia pronome pessoais caso reto ou oblíquo ne ita atu identifica ne diferença ne bele liuhusi análise sintática. E a análise sintática ne ita atu halo análise ida atu identifica konaba sujeito, predicado no complemento. Então iha pronome pessoais caso reto ne ita atu hare konaba nia função ne hanesan sujeito. No iha oblíquo ninian ne pronome ne nia função hanesan complemento. Ok? Então nia diferença ma ida sai hanesan sujeito, no ida seluk sai hanesan complemento. Ida sujeito ne mak ita hanaran dihan pronome pessoais caso reto e ida nebe sai hanesan complemento ne maka pronome pessoais oblíquo. Pronome pessoais caso reto ne mak hanesan eu, tu, ele ou ela, você, nós, vós, eles ou elas, vocês. Ita dihan ona kata pronome pessoais caso reto ne nia função hanesan sujeito. Então ita mahare hamutu exemplo ira ita foti verbo amar ne ita conjuga, ok? Eu amo, tu amas, ele ou ela, você ama, nós amamos, vós amais, eles ou elas amam, ok? Então eu, tu, ele, nós, vós, eles ne hanesan ni função ne hanesan sujeito, ok? Mas ita baharetan exemplo selo ita foti verbo comer. Eu como, tu comes, ele, ela, você come, nós comemos, vós comeis, eles ou elas comem, ok? Sirane ni função hanesan sujeito, ok? Então exemplo makne ita bele nota katak pronome pessoais caso reto ne ni função hanesan sujeito. Então ita baharetok onsa konaba pronome pessoais oblíquo. Iha pronome pessoais oblíquo ne ita faheba parte rua. Iha atônico, iha tônico.
Iha atônico, né? Pronome hirak nebe maka sempre iha ligação ho verbo. Nia bela acontece antes do verbo ou belemos acontece depois do verbo. Iha tônico, né? Pronome hirak nebe maka nia la iha ligação ho verbo. Pronomes pessoais oblíquo atônicos ne makanesan me, te, se, ou, u, ou, a, ou, lhes. Nos, vos, se, ou us, ou as, ou lhes. No pronomes pessoais oblíquo tônico ne makanesan min, ti, si, ou ele, ou ela, nós, vós, si, ou eles, ou elas. Tu irmã itabahareha mutuk ni exemplo atunune itabele compreende dia clutan. Então, ia primeiro how se tau exemplo husi atônico nian, ia segundo how tau exemplo husi tônico nian. Então, mai itabahareha mutuk. Turmai tabahare hamutu konaba pronome pessoais oblíquo. E pronome pessoais oblíquo ne ita iha atônico iha mos tônico. Iha atônico ne makanesan me, te, se, ou u, ou a, ou lhe, nos, vos, se, ou us, ou as, ou lhes. Iha tônico ne makanesan min, ti, si, ou ele ou ela, nós, vós, si, ou eles ou elas. Se imi compreende ona kona ba pronome hirak ne, então mai ita bahare onsama ka ita tu tau ia prática. Uluk nanai hau hakarak bolo imni atenção atu compreende buat rua iha pronome pessoais atônico ninian. Primeiro maka ita dehan pronome pessoais oblíquo atônico nene nia desempenha ne função hanesan complemento, ok? Ita hareona iha pronome pessoais do caso reto né nia halo ne função hanesan sujeito, mas bem iha oblíquo ninia né nia halo ne função hanesan complemento. Segundo atônico né ita dihan kata pronome hirak né sempre ia ligação ao verbo, ok? Então, se me compreende ona kona ba definição rua né? Então mai ita ba iha prática. Onsama ita atu halo frase ida usa pronome hirak né. Então iha né hau prepara um exemplo ida, maka eu lhe entreguei o celular. Significa kata hau entrega ona telefone bania. Agora nia né mak saída. Ok? Iha né mak ita dian lhe. Hau mostrar ona iha cor nebe diferente atu nune imi fácil atu identifica hanesan pronome pessoais oblíquo atônico. Então, iha ne ita tu dihan kata nia iha pronome pessoais oblíquo atônico nia ne ita dihan nia desempenha ne função hanesan complemento. Nia bele acontece antes do verbo ou belemos acontece depois do verbo. Então, iha caso ida né pronome acontece antes do verbo. Verbo é maka ita dihan entreguei. Mas o verbo entregar. Kata entrega, for. Tambah sama ita dihan nia hanesan complemento. E a vídeo li vamos how explica ona konaba sujeito, predicado, complemento, complemento e complemento direto e complemento indireto. E a vídeo rua quedas mas how explica filha konaba análise sintática, né? E amos objeto direto ou objeto indireto, né? Mas how explica konaba função complemento ninyan. Tamane bahirak nebe maka sidau compreende dia ko né? Bele assiste fila fale aula anterior, bele compreende dia konaba função complemento niyan. Mas bem how akara ka tu explica fila fale tang atu nune imi bele acompanha na fatin iha exemplo ida né? Kata função né? Nia função ida konaba complemento né? Atu completa sentido frase niyan. Se nia mak la iha então sentido frase né? Sidau completo. Tamane nia mai hanesa complemento atu completa sentido frase niyan. Por exemplo, ita hareba exemplo ida né? Eu lhe entreguei o celular. Significa kata how entrega ona telefone bania. Nia. Se ita dihandet, eu entreguei o celular. How entrega ona telefone. Entrega base.
Asle? Então, verbo nerasik nia sida o que é sentido completo. Afeta tua frase ne toma nia lá é sentido, sida completo. Se te diande how entrega uma telefone, entrega base, né? Se dúvidas nesse a questão se moço, ok? Então, te dihan entrega bania, ok? E é ele, caso ele é ele. Também é pronome pessoais oblíquo atônico, então ele né ita muda balhe, ok? Nema ele sai, eu lhe entreguei o celular. Então, how entrega ona telefone bania. Sentido completo na lógica tamanema kita dihan nia ne desempenha ne função hanesan complemento. Atu complementa sentido frase ninian, ok? Tu irmã itabahare hamutu konaba tônico ninian. Tônico niamos nia desempenha ne função hanesan complemento. Então ni diferença ne nebe tônico ho atônico. Ni diferença ne mak iha atônico ninian pronome hirakne iha ligação ho verbo. Belemos acontece primeiro, belemos acontece depois do verbo. Iha tônico ninian nia lá iha ligação ho verbo. Pronome hirakne sempre faz ho preposição. Espera kata que vídeo li vamos a explicar ona quando a preposição ne mak saída. Li foi hirakne be preposição makida nebe. Espera kata que dene la fomba imi. Então atudian kata preposição ne hanesan com para, de, se ne hanesan preposição. Atu compreende dia que luida né, embelba visita fale vídeo hirak nebe maka liona né. Então, iha né, exemplo itahare kata eu falei com ele. Ok? Então, ele ida né mak hanesan pronome pessoais oblíquo tônico. Então, be iha be oi itahare primeiro mos iha be pronome pessoais do caso reto né. Iamos eu, tu, ele ou ela. Ele na ba? Será que idane niane os pronome pessoais caso reto? Atu dihan kata ia pronome pessoais do caso reto né? Ao explica ona kata nian desempenha ne função hanesan sujeito. Então iha né ele idane nia os hanesan sujeito, nia hanesan complemento. Então nia os pronome pessoais do caso reto. Nia bauna pronome pessoais oblíquo tônico. Tamania né função hanesan complemento. Loscala. Então, tamasama tônico. Tamania né lá ia ligação ho verbo. Ia né separa ona ho preposição nebe ia com ele. Verbo maka falei né ou falar. Colia. Então eu falei com ele. Significa kata how colia honia. Se ita saitia ele né. Então ita dihandet eu falei com quem? Você, ok? Nesse sentido frase ne laiha. Então ele ida ne mai atu complementa sentido frase ne anta manemak. How dihan tanda lida katak ni função hanesan complemento. Então atu dihan fila falitan katak ele ida ne la osona pronome pessoais do caso reto. Se nia função hanesan sujeito, então ita dihan nia pronome pessoais do caso reto. Mas se nia hanesan complemento, então nia la osona pronome pessoais caso reto, mas be nia iha ona pronome pessoais oblíquo tônico, ok? Então se ita tau ele né ba eu falei com ele, então se sentido frase né foi incompleto. Significa katak how colia ona honia. Se ita la tau ele, então sentido frase né la iha. Ita dihandet eu falei com how colia ho você, ok? Então ele total ele né ba sentido frase né completo na. Tamane maka nia desempenha de função hanesan complemento. Nia tu completa sentido frase ninian. Ok? Turma itu baharetan exemplo ida. So atu haturu ne diferença balu det baimi. Ia exemplo ne ita dihan permitiram-me a falar no público. Katak sira permite ka husikau colher público. Ka ia é mabarak ni oin. Ita dihan ona katak pronome pessoais oblíquo atônico né, ni função né, hanesan complemento loskala, nebe haula repete fila fale, tama sama complemento, mas wahira quando ita harei né, ita dihan sira permite how atu colher público, ou sira permite how colher público.
se ita sai temeira, né? Então, nia saída fale, sira permite colher público. Se a questão lógica permite ser. Então, né, mene mais atu complementa sentido. Permite how. Atu dihan tambah imi kata nia né diferença ituang. Wanhira ita dihan atônico, né, ita hanoi fila fale ya início kuliah kata nia desempenha função hanessa complemento. Nia bela acontece, nia ligação ao verbo, nia bela acontece antes do verbo, mas exemplo hoje em primeiro itareona, caso irane nia acontece depois do verbo, ok? Se nia acontece depois do verbo, então ita tem que usar ifen na ba. Também mas quem bela hare na ba, cormo sa muda selo konatu imi bele fácil atu identificar nia hanesam pronome pessoais oblíquo atônico, ok? Ne fácil los kala. Turmai ta haretan exemplo ida ia pronome pessoais tônico ninian. Dihan kata, elas precisaram de mim. Sira precisa how. Então, nia desempenha ne função hanesamos complemento. E exemplo primeiro né, ita explica claro na. E a diferença lá ia. So ia atônico né, mas kawa tu fone diferença. Wahira ne acontece depois do verbo. Então, ita tem que usar traço caifen. Mas bem, ia ne exemplo hanesamos ia primeiro nebe ita halona. Então, ita dihan, elas precisaram de mim, significa kata sira precisa how, ok? Então, se ita hasai te mim, né? Então, nia sentido frase né, lá completo ita dihan det, elas precisaram de. Kata sira precisa ser. Então, precisa, né? Caso ida né, dihan precisa how. Então, nia mai atu complementa sentido frase ninian. Tamanema kita dihan nia pronome pessoais oblíquo tônico. Tu irmã ita bahare hamutu konaba pronome possessivos. Iha pronome possessivos né ita usa atu hori identifica substantivo né pertence los base. Pronome possessivos né makhanesan rea tabela né ia masculino faheba singular no plural ia feminino mos faheba singular no plural. Turmai ta foti pronome ida karua ehne, hodi halo frase ida, atau saya nessa exemplo atau não nem bele compreende. Por exemplo, ita foti meu, nekar ita dihan, o João é o meu pai. Significa kata João ne hau ne apa. Então nia ansa pertence mai hau. No exemplo seluktan ita bele dihan, Joana é a minha mãe. Joana ne hau ne ama. Então Joana ne pertence mais hau. Exemplo idatan no ikus liu makne ita bele usa nosso, ok? Então o Antônio é o nosso amigo. Significa que Antônio né ita ne colega, ne amigo, ok? Então Antônio ne pertence mais ita, ok? Então ne espera que quem bel compreende. A vídeo de hoje ita to ne det tambah pronome ne nia complicado teves nia ia tipo oi tamane how simplifica ulu pa pronome pessoais no pronome possessivos atune imbel compreende la lais e vídeo tirmai que tá lua assiste na fatin tambah how se explica tan tipo sircelo com a pronome ninian. Então vídeo to genere espera que tá com vídeo né bela ajuda imi bela compreende oituan com a pronome pessoais no pronome possessivos. Bahirak nebe maka sidok subscribe bela subscribe agora. O bahirak nebe mahakara katu fo apoio bahau lius canal ne karik bele subscribe det fahe tutamos video ne ba colega sercelo awano into henere e ita se asormalo fila fali e video tirmai. Tchau tchau.